Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Aleluias. Você está preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida? Esse tempo, com certeza, vai acontecer curas, libertações neste lugar. Amém? Eu sinto pelo Espírito Santo que há um quebrar de cadeias aqui neste lugar. Amém? De coisas que talvez você vem tentando, lutando, mas nessa noite, em nome de Jesus, isso foi quebrado. Amém? O Senhor está quebrando cadeias neste lugar. Gênesis capítulo 3, verso 7, diz assim: Gênesis 3, verso 7 diz assim: os olhos de ambos foram abertos. Diga isso, os olhos foram abertos. E perceberam que estavam nus. Foram então juntar folhas de figueira para cobrir-se. Amém? Feche os seus olhos. Deixa a Bíblia aí na cadeira. Quero que você se una aí com 2, 3 pessoas. Nós vamos ter um tempo de oração. Aleluias. Aleluias. Ore pela vida do seu irmão. Amém? Aleluias. Este é o momento que o Senhor quer falar conosco. Eu sei que hoje Deus tem uma palavra para a sua vida. Continuando aquilo que o Senhor já tem trago para o pastor, essa, vamos dizer assim, dessa série falando sobre fé. E eu senti pelo Espírito que nós devemos ainda falar alguma coisa sobre fé. Deus quer te levar para um novo nível. Amém? Às vezes você já ouviu essa palavra, mas todas as vezes vai ficar falando isso? Sim, porque este é o interesse do Senhor, que você saia da onde você está e suba degraus. A palavra do Senhor diz que nós vamos crescendo e sendo transformados de glória em glória. Então hoje é um transformar da sua vida. Então comece a clamar pela vida do seu irmão nessa hora. Peça ao Espírito Santo que Ele fale ao coração do seu irmão nessa hora. Vamos lá, abra sua boca em nome do Senhor Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Te damos honra, te damos glória, te damos toda adoração neste lugar. Dizemos: Espírito Santo, tu tens liberdade para agir neste lugar. Quebra cadeias. Oh Deus, libera vidas aqui nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa tocar profundamente cada coração. Oh Deus, que nós possamos nessa noite ter um encontro contigo. Que nós possamos tocar as Suas vestes, Senhor, nessa noite. Anjos de Deus,
Se posicione neste lugar. Oh, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que este lugar é o lugar da habitação do Senhor. Que os céus possam se abrir. Que os céus possam se abrir neste lugar em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Amém. Dê um abraço aí na pessoa que está ao seu lado. Aleluias. E diga para ele: se prepare porque os seus olhos vão se abrir nessa noite. Aleluias. Pode se sentar. Oh, glórias. Aleluias. Aleluias. Eu acho que você já leu algumas ou muitas vezes essa palavra, né? Aqueles que tiveram a graça de passar pela escola dominical quando era criança, ouviram muitas vezes essa aula, né, Gu? Muitas vezes. Eu me lembro que eu tinha uma professora que ela era muito engraçada, então ela imitava todos os animais quando falava da criação, né? Então essas coisas ficam marcadas. Mas, queridos, Deus tem uma palavra para nós. Aqui em Gênesis capítulo 3, então é o momento onde a palavra do Senhor vai narrar a queda do homem, né? Aonde aconteceu. Talvez as pessoas que não têm entendimento lá fora falam assim que tem raiva desse momento, né? Porque por causa da queda do homem, então hoje nós trabalhamos, né? Do suor do nosso rosto, nós temos que, principalmente os homens, têm que ganhar o seu pão. Então se fala muitas histórias aqui, mas, queridos, aqui tem esse texto de Gênesis 3 é muito rico. E talvez você tenha pensado: puxa vida, mas esse versículo eu já conheço. Mas aqui existe algo glorioso. Diz assim: os olhos de ambos foram abertos. Nós temos essa imagem muito clara na nossa mente, né? Erroneamente, as pessoas dizem que o fruto é a maçã. A palavra do Senhor não diz isso, né? Mas a palavra do Senhor diz que neste momento, então, Adão e Eva caíram. Não vamos entrar nessa questão da queda, mas sim em algo que o Senhor me chamou a atenção. Há muito tempo eu olhava para essa palavra e eu tinha uma percepção que eles tinham uma vida totalmente espiritual, Adão e Eva, até este momento. Eles viviam numa dimensão diferente, embora eles estavam num ambiente glorioso, terreno, né, um jardim, mas eu sempre tive um entendimento, algo trazia ao meu coração. O Espírito Santo, sempre que eu leio essa palavra, eu via eles como vivia num nível espiritual aqui. Mas a palavra do Senhor diz que os olhos de ambos foram abertos. E aí, lendo essa palavra, me veio algo do Espírito. Talvez você vai dizer assim: eu não quero dizer, afirmar e falar que isso é verdade, mas o Espírito Santo me trouxe algo, pastores. Pensando nisso, eu disse: Senhor, mas aqui os olhos foram abertos. Mas sabe o que o Senhor me falou, trouxe ao meu coração? Que aqui os olhos naturais foram abertos e se fecharam os olhos espirituais. Porque até então, queridos, Adão e Eva tinham uma intimidade que eu amo quando a palavra do Senhor diz que na viração do dia ele vinha conversar. Havia, talvez eu vou falar uma palavra que você vai falar, coisa estranha, mas havia uma porta ali aberta para uma dimensão do céu. Eles tinham um acesso ao céu.
porque o Senhor descia aquele jardim, então se abria um portal do céu diretamente naquele jardim. E ali o Senhor conversava com Adão e Eva. Havia uma intimidade profunda. Então por isso que eu creio que eles tinham um olhar totalmente espiritual, porque eles tinham a presença de Deus. Então eles estavam no lugar lindo, mas até aquele momento os olhos deles não eram natural. Nossa, que criação linda, tal. Era espiritual, queridos, porque eles tinham a presença de Deus. Então eles estavam e viviam num ambiente espiritual. Mas a palavra do Senhor diz que neste momento os olhos de ambos foram abertos. E sabe o que aconteceu aqui? Eles começaram a olhar o natural. E aí se fechou aquela porta. Os olhos de Adão e Eva agora começavam a olhar naturalmente. E aquela vida, aquela dimensão espiritual acabou. Como nós cantamos aqui, a luz apagou. Eles começaram a olhar naturalmente as coisas. E aí então a palavra do Senhor diz que a primeira coisa que eles observaram que estavam nus. Por isso que eu creio isso, que era espiritual, porque eles nem observavam. Não viam nada, não tinham os olhos naturais. É diferente hoje, por maior que seja o ambiente espiritual que nós tivermos, se alguém entrar pelado aqui, o anjo vai embora. O que você vai fazer correndo? Nem que se você for falando em língua, mas você vai tampar a pessoa. Porque os nossos olhos naturais, infelizmente, estão abertos. E você vê que nós precisamos do Espírito Santo para conseguirmos ver alguma coisa. E eu não estou falando nem de visão aberta, nem disso. Eu estou falando dos nossos olhos espirituais. Então naquele dia, os olhos espirituais de Adão e Eva foi perdido. Eles não viviam mais aquela dimensão espiritual. E a primeira coisa que eles observaram, estavam nus. O natural entrou automaticamente. Eles começaram a olhar as coisas naturais. E veja que houve um diálogo com a serpente. Nós também não vamos entrar nessa discussão, porque uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Nós, se olharmos a serpente hoje, não conseguimos imaginar como que a serpente falava. Não tem a língua não é apropriada para isso. Então há quem diga que é de uma forma telepática, ou a serpente era diferente, enfim, isso não importa. Mas veja que até aquele momento, mesmo conversando, ainda os olhos não tinham sido abertos, o natural. Mas aqui a palavra do Senhor diz que os olhos foram abertos neste momento. E aí então começa a acontecer algo. E a partir daquele momento, então, o natural se tornou forte. E muitas vezes nós, como servos do Senhor, nós temos uma vida sobrenatural. Por isso que agora nós falamos de sobrenatural, porque até então, para Adão e Eva, o sobrenatural era natural. Queridos, eu não sei você, mas se você tiver essa imagem, Deus descendo 6 horas da tarde, vim falar com você, o que você vai dizer? Foi sobrenatural. Porque os nossos olhos naturais foram abertos. E nós precisamos agora, queridos, do auxílio do Espírito Santo para nós conseguirmos enxergar as coisas espirituais, não é isso? Nós precisamos agora do Espírito Santo. Adão e Eva não tinham esse problema, não precisavam do Espírito Santo. Eles só tinham olhos espirituais. Ele via Deus, Adão via Deus, Eva via Deus. Oh, aleluias. Mas os olhos deles foram abertos. E a partir daí, então, o homem começou a olhar com o olhar natural. E aí, queridos, nós vamos ver a história. Eu acho que a mais clássica é da mulher de Ló, ou da escolha de Ló primeiro. Logo você vai começar a ver que o homem, olhando o natural, começou a olhar o natural, ele já começa a fazer escolhas erradas. Porque Ló olha para as campinas verdejantes, e então vê lá que ali ele vai se dar bem, e nós sabemos o que se tornou aquilo, Sodoma e Gomorra. Depois a mulher de Ló
olha para trás por aquilo que era bom aos olhos dela, e tem uma sentença. Então a partir daí você vai começar a ver que o homem só estava olhando o natural. E a palavra do Senhor diz que nós não somos chamados para ser natural. Amém? Você não foi chamado para ser natural. Então agora nós precisamos desse olhar. E aí então o Senhor disse, eu preciso restaurar esse olhar. Eu preciso restaurar essa visão. E aí então vem Jesus. E através de Jesus nós podemos ser restaurados. Nós hoje podemos olhar com os olhos espirituais. Embora o olho natural muitas vezes vença. Infelizmente nós temos que cantar que o que nós fazemos de melhor é pecar. Que o Senhor mude essa canção. Não estou dizendo que não é de Deus, mas infelizmente é a verdade. Nós temos que cantar que os nossos olhos são corrompidos. E é tão interessante que o Senhor tem muito a ver, o Senhor está totalmente preocupado com a sua visão, porque veja, em Provérbios fala muito do olhar do homem. Então, como está o seu olhar nessa noite? Como está o seu olhar? Será que está aqui como Adão, os olhos se abriram? E a palavra do Senhor diz que quando os olhos foram abertos, eles começaram a ter conhecimento. Ter conhecimento do quê? Do natural. Começaram a pensar da forma natural. E aí tiveram que trabalhar. E começaram a participar então das coisas naturais. Muitas vezes, queridos, nós estamos dentro da casa do Senhor e nós estamos com olhos, com a visão natural. Nós estamos pensando, eu já disse aqui várias vezes, que nós conseguimos, você, não precisa ninguém falar para você, você pode ter entendimento, como está o seu olhar, sabe como? Como é a sua oração? Como é a sua oração? Quem olha para o natural é muito fácil. Se você estiver perto, você vai identificar. É aquela pessoa que ora o tempo todo, não que seja errada, mas para as coisas terrenas. Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso pagar a minha conta de luz, eu preciso de uma... É essa oração. Mas quando nós temos os olhos espirituais, nós olhamos e oramos para aquilo que Deus quer. Então nós precisamos nessa noite, nós como servos do Senhor, habilitar os nossos olhos espirituais. A igreja do Senhor foi chamada para ter olhos espirituais. Você foi chamado para ter uma visão espiritual, querido. Este é o tempo da igreja do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que aquele que tem o Espírito Santo do Senhor vai discernir todas as coisas, ou seja, os olhos, a visão é espiritual, e ele vai conseguir identificar. Sabe quando você entra num ambiente, quando você tem o olho natural, você fala assim, nossa, está carregado. Mas quando você tem o olho espiritual, você já sabe. E você diz, você não diz que está carregado, você diz, eu estou santificando esse ambiente. Eu estou trazendo a glória do Senhor neste ambiente. Quando você tem o olho natural, então vem a adversidade, vem os problemas, e o que você diz? Ah, eu sabia, o urubu está voando em cima da minha cabeça. Mas aquele que tem o Senhor Jesus, olha com os olhos espirituais, ele diz, eu sei que a luta está chegando, mas a vitória que o Senhor vai me dar é bem maior. Então é tempo nessa noite de você habilitar os seus olhos espirituais, a sua visão espiritual. É isso que o Senhor está nos chamando. É por isso que Ele tem dado essa série falando sobre fé que o pastor trouxe esses últimos 2 domingos. Porque nós precisamos olhar com essa visão espiritual. Nós precisamos olhar e identificar aonde é que nós estamos. Muitas vezes, como servos do Senhor, a nossa visão é totalmente natural. Então nós enxergamos só aquilo que está ao nosso redor, a circunstância. Há um cântico bem antigo.
muito antigo, que diz assim: não olho as circunstâncias, não, mas olho para o seu amor. Não me guio por vista, mas alegre sou. Nós não olhamos as circunstâncias. Se você for olhar as circunstâncias, o que diz? Como disse aqui a pastora, é humilhação, levantar cedo, chegar e ser humilhado. Mas nós olhamos aquilo que o Senhor tem para nós. Eu me lembro uma época, muito tempo atrás, eu trabalhava no Extra. E aí eu também passei por muita humilhação. Sabe? Muita humilhação. As pessoas tinham menos tempo e passavam e subiam. E aí eu fazia todo o serviço para a pessoa, como dizia, né? Fazia toda a plataforma e a pessoa que aparecia. Até um dia que alguém disse assim para mim: será que você não percebe que você tem que fazer alguma coisa? Você tem que fazer alguma coisa, você tem que ficar mais perto do chefe, vocês entendem o que eles queriam. Eu disse assim: olha, eu estou guiado pelo Senhor. Então, se o Senhor tiver alguma coisa, Ele vai fazer. Bem, um dia eu também fiz como a pastora Berna, eu disse: eu vou pedir a conta. Eu e uma moça. Nós saímos, querido, da onde nós estávamos, né? E ia lá para a sala do chefe. Mas na metade do caminho tinha uma salinha de uma mulher da Assembleia de Deus. Daquelas crente penteca. E aí quando nós passamos na frente da sala dela, ela olhou para nós, ela trabalhava no serviço de cobrança, tinha uma fila. Aí ela disse assim: eu preciso falar com vocês. E tinha um monte de gente falando: e é agora, antes que vocês façam uma coisa que não é para vocês fazerem. Aí eu a perna já amoleceu. Eu falei: como que ela sabe? Aí a moça olhou para mim, a Débora, falou: espera aí. E tinha umas 5 pessoas na fila. Né? A cobrança, vocês imaginam, aquela choradeira, né? E nós ficamos lá esperando na cadeira. E aí terminou, ela falou: entra aqui. Ela puxou a porta, fechou, né? E aí ela falou assim: olha, o Senhor mostrou para mim que vocês iam pedir a conta hoje. Não faça isso. Vocês vão sair daqui no tempo de exaltação. Aí foi aquele chororô, né? Porque como que aquela mulher sabia? Nós tínhamos resolvido a portas fechadas. Eu sabia que era Deus, claro. Aí, né? Aquela musiquinha clássica que eu sempre falo: pem, 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 pem. Né? Embora, não vou pedir a conta mais, chega para lá, deixa para lá. E continuamos, e aí, enfim, essa moça se tornou secretária do regional, né? Foi exaltada, depois ganhou prêmios e foi para a sede do Pão de Açúcar. Enfim, ela subiu. Aí faltava a minha parte, falei: eu não pedi a conta, mas não, talvez só a Débora que recebe, enfim. Mas chegou o meu tempo. E aí um dia, eu tinha um chefe que todo mundo odiava ele. Ele humilhava, falava alto. E aí um dia, alguém falou assim, com essa pessoa, nunca ninguém vai subir de cargo aqui, mas nunca. Né? E eu fiquei quieto nessa conversa que estava. E um dia ele me chama e falou assim: Daniel, a partir de amanhã você vai ser o líder. Eu vou sair de férias e você vai ficar no meu lugar. Como assim? E aí, tudo bem. E ele fez uma coisa que ele nunca tinha feito. Ele fez uma reunião e disse assim: olha, eu estou saindo de férias e o Daniel vai ficar no meu lugar, tá? E eu queria questionar, ele falou assim: não se preocupe que eu vou ligar para você todo dia. Amém. A partir daquele dia, então, me tornei líder e passou um tempo e tal. E aí depois eu entrei numa outra equipe que fazia inventário. E aí eu comecei a trabalhar com regional, e enfim, aí foi indo, né? Então todos os lugares, quando eles compravam uma rede, então me chamava, e aí eu já vinha o regional e dizia assim: eu quero o Daniel. Enfim,
começou a exaltação, aí passou-se 2 anos, eu estava nesse cargo de liderança, aí entrou um outro chefe, aí eu ensinei todo o serviço para esse outro chefe, aí, enfim, aí ele foi, tirou as férias, eu fiquei no lugar dele. E no dia que ele voltou, eu vi que ele estava estranho. Ele recebeu um telefonema, pediu para mim sair, nunca fazia isso, né? Porque meu cargo também era de confiança, ele falava qualquer coisa, mas ele pediu para mim sair. Ele estava no telefone, Daniel, você dá licença um pouquinho? Tá bom. Mas na hora o Espírito Santo falou comigo, é hoje. Queridos, era o dia mais improvável, porque ele tinha voltado de férias, eu tinha ficado no lugar dele. Era o dia mais improvável. E eu sei que algumas pessoas vão lembrar daqui, né? A Rose e a Diva vão lembrar. Eu estava saindo, acho que era aqui ou não sei, não lembro se era aqui ou no outro salão, né, Diva? E aí eles, na terça-feira, vocês iam para o Fogo e Glória. E aí todo mundo falando, naquela época eu era presbítero, né? Presbítero, você vai? Eu falei assim, só se amanhã eu fosse mandando embora. Não tem como eu ir. Vocês lembram disso? Mas era improvável, mas eu falei isso realmente sem fé nenhuma, porque era improvável. Falei, só se amanhã for mandado embora. E chegou na segunda. E aí ele pediu para mim sair, depois ele voltou. Queridos, ele não sabia, ele abriu a gaveta, fechava a gaveta. Eu preciso falar uma coisa, eu não consigo. E abri a gaveta e tal. Eu falei, o que é? Você vai me mandar embora? Aí ele olhou para mim, eu sou obrigado a te mandar embora. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, que bom, que amanhã então eu vou para Belo Horizonte. Aí ele falou assim, eu não acredito que você está falando. Não, eu estou falando, não estou brincando, é sério. Já saí de lá, já liguei para o pastor, perguntei se tinha vaga. E ele falou, ainda tem na van. Lembra quando nós fomos de van? Queridos, Deus faz essas coisas. E aí passou-se os anos. Agora na empresa que eu estou, chega um dia uma pessoa da segurança, né? Um gerente da rede toda tal, que se tornou meu amigo. E aí ele chegou, me apresentou e falou assim, olha, esse daqui vai ser o Gilberto, o novo chefe aqui da loja, né? Ele falou assim para mim, esse daqui é o Daniel, ele não é mais do nosso setor, tal, mas eu gosto muito dele, tal, não sei o que, papá. Eu olhei para ele, eu falei, eu te conheço. Aí ele ficou olhando assim para mim, mas eu continuei e fui embora, né? Era exatamente aquele chefe que tinha me mandado embora. Sim, voltou. Mas ele não mandou porque ele quis, né? Mas era aquele chefe. Aí depois ele voltou na sala, queridos, ele chegou perturbado. Então ele falou assim, Daniel, eu lembrei de você, foi como uma... Olha que bom, ele falou assim, você não sabe que até hoje meu coração aperta porque eu tive que te mandar embora, mas você sabe que não era, porque você me ajudou tanto. E aí ele chegou e falou assim para aquele homem, falou assim, você sabe que eu aprendi uma lição com ele, porque ele me ensinou tudo, nunca me exigiu nada. E ele falou assim, foi a pessoa que eu mais sofri, porque eu tive que mandar ele embora, e eu sabia que era injustiça. E eu disse para ele, Gilberto, não se preocupe, porque foi o tempo de Deus. E hoje nós estamos trabalhando juntos. E todas as vezes que eu encontro com ele, ele fala assim, ainda bem que eu não vou te mandar embora. Não vou te mandar embora. Queridos, nós precisamos olhar com os olhos espirituais. Naquela hora, seria um tempo, depois, querido, eu fiquei pensando, nossa, mas 10 anos, tal, enfim. Mas, queridos, nós precisamos olhar com os olhos espirituais. E muitas vezes nós não entendemos isso, nós olhamos no natural. Qual era o natural? Eu me desesperar. Né? Qual era o natural? Será que era eu ir para Belo Horizonte? Jamais. Mas eu estava olhando para o espiritual, né? E depois aquela foi a primeira vez que eu fui, depois eu fui mais 7 anos em seguida. E sempre o Senhor dava uma solução, me dava férias. Eu chegava e falava assim, olha, eu preciso ir. Então, né? Então, tá bom, pode ir, depois a gente vê o que vai fazer. Queridos, nós precisamos andar com a nossa visão espiritual. E aí então, por que então nessa noite nós precisamos ser habilitados? E é isso que o Espírito Santo vai fazer. Porque quando os seus olhos espirituais, quando a sua visão espiritual é ativada, é aberta, então você começa a passar por coisas que você naturalmente não iria fazer, mas você tem uma visão espiritual.
Então a primeira coisa, quando a sua visão espiritual é ativada, você vê as promessas de Deus. Abraão passou por isso, ele tinha a visão espiritual dele totalmente ativada. Porque um dia ele saiu para sacrificar o seu filho. O natural era aquilo, mas ele estava olhando com a visão espiritual. Ele sabia que alguma coisa iria acontecer, porque era a promessa do Senhor. Como que iria se desfazer da promessa do Senhor? Mas ele estava olhando com a sua visão espiritual. Não sei o que vai acontecer, talvez era o pensamento dele, seria o meu. Senhor, essa é a tua promessa, não é minha. Eu não queria. Foi o Senhor que inventou. Agora eu gostei. Então, eu estou nas tuas mãos. Ele foi para aquele lugar de sacrifício, olhando, não com a visão natural, mas a espiritual. E o que acontece, querido? Quando nós olhamos com a nossa visão espiritual, nós somos ativados na nossa visão espiritual, nós vemos a promessa do Senhor. E na hora certa, o Senhor enviou o resgate. Ele olhou e lá estava o sacrifício. Queridos, nessa noite o Senhor quer ativar a sua visão espiritual para você ver as promessas dEle. Talvez a sua visão natural é como a visão de Abraão, eu estou indo ao sacrifício. Talvez você está pensando, mas eu vou sacrificar, eu estou no momento decisivo, mas nessa noite o Senhor quer ativar a sua visão espiritual para você enxergar as promessas que Ele tem na sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos fazer aqui um ato profético. Coloque as mãos nos seus olhos e diga: Senhor, ativa a minha visão espiritual. Diga: ativa, Senhor, a minha visão espiritual. Pai, em nome do Senhor Jesus, diante dessa palavra, eu peço que o Senhor venha ativar a visão espiritual de cada homem e cada mulher aqui neste lugar, para que eles vejam as promessas de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então nessa hora que a sua visão espiritual seja ativada, e você vai começar a ver as promessas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pode tirar a mão dos seus olhos. Querido, em nome do Senhor Jesus, a partir de agora, comece a ver as promessas do Senhor. Comece a enxergar as promessas do Senhor. Quem sabe você veio para este lugar precisando de algo do Senhor. Quem sabe você veio aqui porque você precisa, você está em sacrifício, você está em dificuldade, mas nessa noite o Senhor está abrindo a sua visão espiritual e você vai começar a enxergar as promessas de Deus, querido. A igreja do Senhor é aquela que consegue enxergar as promessas, não as circunstâncias. Abraão estava no seu natural, em um momento decisivo da sua vida, mas a palavra do Senhor diz que no tempo certo o Senhor veio com o socorro. Eu quero dizer para você, querido, que quando você tem a sua visão espiritual ativada, Ele sempre manda o socorro na hora certa. Então seja ativado nessa hora em nome do Senhor Jesus. Quando nós temos a nossa visão espiritual ativada, nós conseguimos enxergar aquele que está conosco. Você consegue enxergar aquele que está com você, querido? Existe uma palavra do Senhor, diz: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Um dia o profeta teve que usar dessa palavra e teve que ativar a visão do seu moço. A palavra do Senhor diz que Geazi estava desesperado, olhando, e ele só enxergava os inimigos. Mas Eliseu, ele não olhava com os olhos naturais. Ele não enxergava com os olhos naturais. A palavra do Senhor diz que então Eliseu vai, ativa na vida de Geazi essa visão espiritual e diz: Geazi, veja agora, não com seus olhos naturais, mas veja agora. E aí então a palavra do Senhor diz que os olhos de Geazi
foram abertos e ele conseguiu enxergar o exército de Deus. Ele conseguiu enxergar exatamente aquilo que a palavra do Senhor sempre declarou: maior é o que está com você. Queridos, quando nós temos a nossa visão espiritual ativada, nós conseguimos enxergar que maior é aquele que está conosco. Bem maior é o que está com você. A palavra do Senhor declara que sobre a tenda dos filhos de Deus não vale encantamento. Querido, não se preocupe. Tem gente que fica preocupado: porque estão fazendo macumba para mim, porque tem olho gordo, porque tem inveja. Querido, maior é o que está com você. Um dia alguém falou para o meu pai: pastor, o Senhor está me mostrando que estão fazendo macumba. E ele disse: não tem problema. Há anos que fazem macumba para mim. Quanto mais eles fazem, mais o Senhor me abençoa. A pessoa fica preocupada. Aí você diz assim: mas você não tem medo? Não, maior é o que está conosco. Eu não estou nem aí. Pode ser sócio da fábrica de pipoca lá, não tem problema. Maior é o que está conosco. Pode ser dono da JBS lá, que tem todos os frangos possíveis. Maior é o que está conosco. Aí a pessoa fica preocupada. Porque eu comi não sei o quê. Vocês sabem da pessoa que eu falo. Eu sempre vou falar dele até o dia que ele estiver aqui na frente. Sei que vai ser o dia mais difícil da minha vida, né? Porque eu não sei como que eu vou ficar. Mas eu ainda vou ver o Gustavo aqui em nome de Jesus. Mas as pessoas têm medo dele no serviço. E falam assim: Daniel, você não tem medo? Eu disse: maior é o que está comigo. Um dia ele chegou lá todo paramentado, com as guias, todo vestido. E eu fui lá, abracei ele. Você não tem medo? Eu falei: não. E eu ainda falo para ele. Ele fez um serviço para o meu sobrinho, que eu pedi, né, uma encomenda. E aí eu disse para ele assim: olha, foi muito lindo e tal. Oi? Um serviço. Você não achar que eu estou pedindo, né? Ele fez um trabalho manual. Ele fez lá um crochê. Para não pegar estranho, né? Um serviço. E aí eu falei assim para ele. E aí alguém falou assim: mas você não tem medo que ele vai costurar, vai fazer essas coisas para o seu sobrinho? Eu falei: não, maior que está conosco. Ainda eu falei para ele: não se preocupe não, tá? Eu falei: por favor, você não fume em cima dessas coisas. Não, Daniel, e realmente eu sei que ele cuida. Mas eu falei: mas não se preocupe não, porque eu vou orar antes de entregar para o meu sobrinho. Falei para ele: maior é o que está comigo, querido. E você pensa que ele ficou com raiva? Ainda ele pergunta para mim: você ungiu? Eu falei: claro, oramos, a Rose orou. E está abençoado em nome de Jesus. E quando ele dá bala para mim, ele fala assim: olha, pode comer sem problema, que não é o que você está pensando. Eu falei: e se você me enganar, o Espírito Santo me revela. Queridos, nós não precisamos ficar com medo. Tem gente que tem medo, porque vê lá na encruzilhada, lá uma bacia com coisa. Não vou passar aqui perto. Queridos, eu me lembro que tinha um crente que falava assim, que se passasse perto, batesse, a perna caía. Queridos, a palavra do Senhor diz que ao nosso dispor existe um exército de Deus, querido. Mas não com isso também eu não posso ficar brincando, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que vigiar. Porque o diabo tem poder. Mas nós não podemos ficar com medo. Então fica preocupado. Porque a pessoa olhou para mim esquisito. Porque aquela pessoa é invejosa. Queridos, maior é o que está com você. Novamente, coloque a mão aí nos seus olhos. E peça ao Senhor: Senhor, eu quero ver aquele que está comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero que a visão espiritual seja ativada da tua igreja, para que cada um possa enxergar que maior é o que está com ele do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. Seja ativado a partir de hoje, querido. Nunca mais você vai ter medo dessas coisas, medo de escuro, medo não sei do que. Queridos, em nome do Senhor Jesus, maior é o que está com você. Talvez nessa noite
o Senhor vai abrir os seus olhos. E eu quero dizer que muitas vezes nós enxergamos até mais ainda. Mas eu quero dizer que você não precisa ter medo. Você não precisa temer. Maior é o que está conosco. Nós precisamos ter a nossa visão ativada, sabe por quê? Porque um dia Isaías estava no seu lugar e de repente a visão dele espiritual foi ativada. E aí ele não suportou, disse: ai de mim, tenho lábios impuros, habito no meio de um povo impuro. Ele conseguiu ver a santidade do Senhor. Nós precisamos que os nossos olhos, que a nossa visão seja ativada para nós entendermos e enxergarmos como Deus é santo. É por isso que eu digo que quando nós temos os nossos olhos abertos, nós contemplamos a santidade do Senhor, queridos. Oh, é tempo da igreja do Senhor ter a visão espiritual ativada para ver a santidade do Senhor. Quantas vezes nós ficamos brincando com o Senhor, brincando, porque nós temos olhos naturais. O nosso Deus é santo, querido. As coisas do Senhor são santas, e muitas vezes nós, com os nossos olhos naturais, tratamos as coisas do Senhor de qualquer jeito, como natural. Não damos importância para a palavra do Senhor, não damos importância em guardar as nossas vidas, em guardar o nosso corpo, em nos santificarmos. Então nós ficamos brincando e às vezes nós usamos até a palavra do Senhor. Ele é um Deus de amor. Com certeza o nosso Deus é um Deus de amor. Ele nos ama tanto que nós estamos aqui nessa noite, ouvindo essa palavra. Mas é tempo de nós termos a nossa visão, os nossos olhos espirituais ativados, para nós enxergarmos a santidade do Senhor. As coisas que são ao redor do Senhor, as coisas que pertencem ao Senhor são santas. E muitas vezes nós ficamos brincando com essas coisas. Ficamos brincando com as coisas de Deus. Ora nós queremos, ora nós não queremos. Ora nós damos a desculpa: o Senhor sabe que nós somos carne. O Senhor sabe que meu olho peca. Querido, peça ao Senhor, ativa, Senhor, a minha visão espiritual, porque eu quero olhar as coisas espirituais. Quando nós olhamos as coisas espirituais, querido, nós santificamos as nossas vidas. Isaías então teve a sua visão ativada espiritual, e ele enxergou a santidade do Senhor. Eu também amo aquela palavra de Jeremias, se eu não me engano, 20, aonde ele começa a descrever, e ele está numa questão com Deus forte, porque ele diz assim que ele não quer mais, não aguenta mais falar, e o povo não aceita. Ele diz: não sei por que eu nasci, mas aí existe um versículo, em um momento que ele diz assim: mas o fogo de Deus consome meus ossos, eu não consigo ficar quieto. Queridos, quando nós temos a nossa visão ativada da santidade do Senhor, não tem como nós ficarmos o mesmo. Nós nos entregamos, nós temos condição de ver quão grande é o nosso Deus. Muitas vezes, queridos, nós estamos sentados aqui e nós não temos noção de como nosso Deus é grande. Você já parou para pensar nisso? Como o seu Deus é grande? Que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, seja ativada a nossa visão espiritual. Novamente, coloque a mão nos seus olhos e peça: Senhor, ativa a minha visão espiritual, para mim conhecer o quão grande e santo Tu és. Em nome de Jesus, Pai, que seja ativada a visão espiritual de cada homem e cada mulher aqui para conhecer a Tua santidade. A Tua santidade, em nome de Jesus. Nossa visão espiritual precisa ser ativada para nós vermos o sobrenatural acontecer. Sabe, queridos,
Eu me lembro de Estevão. Estevão estava sendo apedrejado. Primeiro mártir da igreja. Primeira pessoa que morreu por amor a Cristo. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Você lembra o que a palavra do Senhor diz? O que aconteceu com Estevão? Naquele momento que ele estava sendo morto, a palavra do Senhor diz que ele viu os céus abertos. Queridos, nós precisamos ter essa visão espiritual ativada para nós vermos os céus abertos. Para nós enxergarmos. Estevão estava no momento de maior caos da sua vida. Ele estava sendo morto. Mas a palavra do Senhor diz que a visão dele qual que era? Senhor, eu preguei, eu entreguei a minha vida, agora eu vou morrer dessa forma. Ou quem sabe estava dizendo, por que comigo? Por que eu fui sorteado para ser o primeiro mártir? Era muito melhor ser a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo, a primeira pessoa a ser curada, né? Mas o Senhor escolheu ele para ser o primeiro mártir. A primeira pessoa a derramar o sangue pela igreja. Mas só que ele tinha uma visão espiritual. E a palavra do Senhor diz que ele estava vendo os céus abertos. Queridos, nós precisamos ter a nossa visão espiritual ativada para nós vermos os céus abertos em meio ao caos. Talvez você olha, nós estivemos orando aqui no dia 7 de setembro. Né? Junto com milhares e milhares de pessoas. E nós temos que olhar com os nossos olhos espirituais. E nós temos visto o que está acontecendo. Logo em seguida, na mesma semana, naquele interim já estava, né, acontecendo mais e mais coisas, aparecendo mais e mais coisas. Muitas vezes, queridos, nós temos os nossos olhos naturais. O caos está acontecendo ao nosso redor e nós estamos enxergando isso. Nós entramos na roda junto com todo mundo e fala que o Brasil vai afundar. Nós estamos na roda e a gente acha que vai acontecer a mesma coisa. Sabe aquela vizinha que diz, né? Quando eu tenho uma pessoa que eu conheço, um tempo nós andamos muito juntos, né? Tínhamos uma amizade bem próxima, hoje não. Mas ela teve problema, ela ficou doente, né? Teve câncer. E aí então ela sempre dizia, Daniel, sabe o que eu fiz um dia? Eu falei que eu não quero mais, eu falei, não vou receber mais visita. Ela falou, os irmãos iam lá em casa e falavam assim, olha Simone, você vai ser curada. Nossa, mas a minha tia morreu com o mesmo câncer que você tinha. Ela disse que todo mundo ia lá e só falava que o fulano tinha morrido daquilo, mas você vai escapar. Não, olha, a minha vizinha, eu fiquei sabendo não sei o que, mas você vai escapar. Não, Jesus vai te curar. Queridos, nós precisamos ter a nossa visão espiritual ativada para, em meio ao caos, nós enxergarmos os céus abertos. E ela então disse assim, eu falei, eu não vou mais receber ninguém e eu vou firmar os meus olhos no Senhor. Sabe o que aconteceu, querido? Ela foi curada. Muitas vezes nós ficamos olhando naturalmente. Então nós enxergamos a nossa casa de milagres. Não vai dar certo. Nós enxergamos aquilo que é colocado nas nossas mãos, não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Nós estamos no mesmo contexto que todo mundo que tem os olhos naturais. Vai morrer mesmo. Às vezes a gente concorda, né? Eu acho que não vai dar certo. Queridos, em nome de Jesus, mais uma vez coloque as mãos nos seus olhos. E peça, Senhor, eu quero em meio ao caos ver os céus abertos sobre a minha vida. Pai, em nome de Jesus, que seja ativado a visão espiritual de cada um que está aqui neste lugar. E que cada um possa ver em meio ao caos, céus abertos sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Nós precisamos ter a nossa visão espiritual ativada para nós podermos enxergar os mistérios de Deus e a nossa salvação. João, quando inspirado pelo Espírito Santo, pelo Senhor, escreveu Apocalipse, ele tinha a visão dele totalmente espiritual. Claro que ele tinha a visão aberta, mas ele tinha a visão totalmente espiritual. E aí a palavra do Senhor
você vai ver que foi a pessoa que mais, claro que teve Jeremias, Isaías, mas que trouxe profundidade do céu foi João. Ele já foi diferente, porque ele estava lá naquela ilha de Pátimos, e aí de repente ele foi arrebatado. É tão interessante, né? Que João narra as coisas de Deus do céu. Você vê, pode ver, ele sempre escreve as coisas como se ele estivesse no céu. É uma narrativa completamente diferente, porque ele tinha uma visão espiritual. Então você vai ver João que foi arrebatado, e ele vê coisas, e vê os céus, e descreve com detalhes. Mas é tão interessante que lá em Apocalipse 3, o Senhor nos dá uma receita. Veja como Deus está preocupado com a sua visão. O Senhor quer que você enxergue os mistérios de Deus. O Senhor me levantou nesses últimos tempos e me deu uma palavra, que é tempo da igreja do Senhor ter intimidade com Deus, e conhecer as coisas de Deus, e conhecer os mistérios de Deus, e vivermos o sobrenatural do Senhor, queridos, porque aqui é apenas um ensaio. Você não pode chegar lá no céu e ficar, o que é isso, o que é isso? Não, querido, nós já começamos a viver as coisas de Deus aqui na terra. Nós não fomos chamados para coisas naturais, amém? Você não foi chamado para coisa natural. Com você é aquela história mesmo. E as pessoas olham e vão dizer, deve ser louco. Eu já disse aqui para vocês que um amigo meu veio um dia aqui e depois ele chegou para mim e falou assim, nossa, mas acho que o seu pastor parece que é de outro mundo. Ele não parece que é daqui da terra. Eu falei, amém, glória a Deus, né? Isso é a palavra do Senhor. As pessoas têm que olhar para você e dizer mesmo, não é possível. Ele fala umas coisas que a gente não entende, ele vê umas coisas que a gente não vê. Nós somos chamados para ver os mistérios de Deus, queridos. Para nós trazermos coisas que as pessoas têm que ficar preocupadas e falar assim, o que é isso? Tem alguns homens que eu olho e eu falo, meu Deus. Senhor, eu quero conhecer os seus mistérios. Não é, pastora Berna? Quando nós olhamos para a vida do profeta Rebolo, que fala de dimensões, de portais, eu fico, Senhor, o que é isso? Nós precisamos descobrir os mistérios de Deus. Nós precisamos viver isso. Sabe o que diz aí no meio penteca? Os mantos de Deus, é isso que o Senhor nos chamou para essas coisas. Nós somos diferentes, queridos. O Senhor te escolheu para essas coisas. Veja como que Jesus trabalhava aqui na terra. Certa vez, ele foi curar um cego e ele pegou o barro e começou a mexer. E aí passou lá no olho do cego. E Jesus tem todo o poder, ele poderia apenas falar, enxerga. Mas ele fez toda essa cerimônia. São os mistérios de Deus. Uma mulher teve que tocar na orla de Jesus e foi curado. Eu fico pensando, quando Jesus chegou naquela casa que estava aquela menina morta. Deus te chamou para os mistérios. E aí então, Apocalipse capítulo 3, diz assim, vamos ler o verso 18, diz assim, o meu conselho a você é que compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo. Só então você será verdadeiramente rico. E que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras, para cobrir a sua vergonha e nudez. Então veja, agora a restauração do Senhor. Lembra que lá no jardim, eles descobriram que estavam nus e tiveram que pegar folhas, coisas da terra, para se cobrir, porque eles agora eram homens naturais e tinham os olhos naturais. Mas aqui, então o Senhor vem e vai nos restaurar. E aí aqui ele diz que Ele quer nos vestir com roupas brancas.
Ele quer te vestir com vestes de alegria. Mas aí ele continua declarando algo. E compre de mim remédio. Algumas versões diz o quê? Colírio, né? É isso? Você tem a versão colírio? Compre de mim remédio, colírio, para curar os seus olhos e devolver-lhe a sua vista. Você consegue entender agora? Eles tiveram os olhos abertos, mas ficaram cegos espirituais lá no jardim. Mas aqui o Senhor diz assim: se você comprar colírio, remédio de mim, eu vou restaurar aquilo que havia sido perdido, os olhos cegos espirituais. Nessa noite o Senhor está dizendo para você: compre colírio, para que os seus olhos espirituais sejam limpos e ativados, para você enxergar as realidades que o Senhor tem para a sua vida. E quando os seus olhos são curados, querido, você nunca mais tem uma vida cristã como você às vezes está tendo. Queridos, nós temos visto que muitas vezes nós levamos a vida, a nossa vida espiritual de qualquer jeito. Esses dias mesmo eu estava lendo um comentário sobre Charles Finney, né? E ele dizia que, nesse comentário dizia que na cidade onde ele estava, as pessoas eram atraídas de tanta unção. Acho que você já leu isso, né? De tanta unção. Há um outro, que eu não me recordo o nome, mas ele tinha um intercessor. E aquele intercessor então ia na frente, não sei se você lembrar, ele ia na frente, ou não sei se é o mesmo Charles Finney, enfim, mas ele ia na frente, ficava dias, semanas orando, preparando o local. E aí então chegava, e as vidas eram atraídas àquele lugar. Sabe por quê? São olhos espirituais. Deus quer ativar para você ver os mistérios de Deus, as coisas que estão preparadas para a sua vida. E aí quando nós começamos a enxergar as coisas de Deus preciosas, nunca mais nós somos o mesmo. Nunca mais nós temos e levamos as coisas de Deus normal. Muitas vezes nós achamos que estar num culto como esse é normal. Pode ser normal para quem está lá fora, querido. Para nós sabemos que nós estamos aqui sendo ativados espiritualmente. Para grandes coisas que o Senhor tem para essa semana. Talvez você está aqui naturalmente pensando: essa semana eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Mas peça ao Senhor: Senhor, ativa a minha visão espiritual, porque eu quero ver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Qual é a tua vontade? O que eu tenho que fazer? Muitas vezes nós pedimos e pedimos, mas nós estamos cegos. Mas aqui a palavra do Senhor diz de uma restauração. Peça remédio, compre colírio. Nessa noite que você possa ir na farmácia do céu e pedir colírio. Pedir: Senhor, limpa a minha visão espiritual. Muda a minha visão espiritual. Muda a minha forma de enxergar. Muitas vezes nós enxergamos naturalmente. Nós enxergamos como todo mundo lá fora enxerga. Deus te chamou para ser diferente. Eu quero que você fique de pé. É só pedir ao Senhor colírio. Eu não estou falando de visão aberta não, querido. Estou falando de olhos espirituais. Se você pedir visão aberta, então se prepare. Como é que está a sua visão nessa noite? Como é que está a sua visão nessa noite?
Hoje você conhece a Jesus. E os seus olhos espirituais novamente foi restaurado. Porque eu acredito que durante muito tempo, até a vinda de Jesus, os olhos de todos estavam cegos. Não conseguiam ver. E você vê isso no povo judeu. Não conseguiram enxergar Jesus como Messias. Mas nessa noite o Senhor quer restaurar a nossa visão. O Senhor quer restaurar a nossa visão para nós entendermos qual é a vontade do Senhor. Talvez entendermos qual é a visão que o Senhor tem para a sua igreja, para nós como comunidade cristã plenitude. Talvez muitas vezes nós conseguimos entender porque nós não pedimos: Senhor, me dá um colírio para me enxergar. Talvez para você seja muito distante algumas coisas. Talvez você pense assim: mas eu acho que eu nunca vou orar e vai acontecer milagres. Querido, peça ao colírio: Senhor, eu quero enxergar as suas coisas. Vamos louvar ao Senhor? Oh, aleluias. Bendito é o teu nome. Feche os seus olhos. Deus, que cada um nessa noite, a começar de mim, possa comprar de ti este colírio, Senhor. Deus, talvez os nossos olhos estejam embaçados por causa das dificuldades e dos problemas. Mas que nessa noite os nossos olhos sejam abertos. Que nós possamos enxergar. Vamos cantar novamente lá do leão, que ele é o leão da tribo de Judá. Queridos, essa visão que nós temos que ter do nosso Deus. Ele é o leão. Ele é aquele que está à nossa frente, querido. Ele é aquele que tem uma luz. A palavra do Senhor fala a respeito de luz, porque de luz para nós enxergarmos. O Senhor não quer que ninguém ande cego. Quantas vezes nós estamos cegos dentro da casa do Senhor, nós não conseguimos enxergar a obra de Deus nas nossas vidas. Mas nessa noite o Senhor está abrindo os seus olhos, querido. O Senhor está abrindo os seus olhos espirituais, está ativando em você olhos espirituais. Uma igreja que vai enxergar com olhos espirituais. E nós vamos enxergar a necessidade do nosso irmão, a urgência que há no céu. Oh, aleluias.